Olá, meus amores, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Carol Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre pincéis. Então, não teremos uma maquiagem aqui nesse vídeo, porque eu quero focar muito no formato dos pincéis, falar para vocês um pouco sobre cada um e uma necessaire básica que você precisa ter para você fazer um look completo de maquiagem. É óbvio que alguns desses pincéis, eles podem ser adaptáveis dependendo do seu gosto pessoal. Por exemplo, um pincel de base. Mas eu não vou ficar me estendendo muito aqui, a gente conseguir falar bem de cada categoria de pincel e você sair desse vídeo sabendo exatamente assim o tipo de pincel perfeito para você montar a sua necessaire dos sonhos e nunca mais precisar comprar pincel. Então primeiro vamos para os pincéis de rosto. E o primeiro pincel é pincel de base, obviamente, né, primeira categoria de pincéis, porque os pincéis para primers, essas coisas, para uso pessoal a gente acaba usando mais a mão, né? Para uso profissional, eu gosto muito de usar pincel língua de gato, se eu vou trabalhar, por exemplo, e aí eu vou aplicar o hidratante, eu vou aplicar um primer, eu vou aplicar ali um iluminador cremoso. Então eu gosto muito de ter esse tipo de pincel aqui para poder aplicar esses produtos. Então eu adicionaria esse pincel só se você for maquiadora profissional, senão você pode dispensar ele, porque no nosso uso pessoal mesmo a gente usa as mãos, não é, minhas queridas? Agora pra base, você pode usar uma esponja, você pode usar um pincel kabuki, ou você pode usar um pincelzinho assim chanfrado não, ou você pode usar um pincel assim Duo Fiber. Essa parte é muito pessoal, tem gente que ama aplicar base com a esponja, tem gente que prefere o kabuki. Eu sou do time kabuki, tá? Eu gosto muito do kabuki, é meu estilo preferido de pincel pra aplicar base. E tem gente que gosta muito do Duo Fiber. Dependendo do dia, eu uso qualquer um desses três, mas você só precisa de um, tá? Se você quer ter um pincel de base e uma esponja pra dar acabamento, eu acho super válido, mas não tem necessidade de você ter 200 estilos de pincéis de base. Se você conseguir testar e encontrar algum que você goste, que você se dê bem com ele, não tem necessidade de você comprar mais de um e fazer um kit com 10 pincéis de base. A não ser que você, né, goste de colecionar pincéis, essas coisas. Mas senão não tem necessidade, um ali já vai ser o suficiente. O Duo Fiber, ele deixa um acabamento mais natural, porque como ele tem duas cerdas de dois tamanhos, você vai dando essa esfumada assim na pele e ele espalha super bem o produto, deixa muito natural. O kabuki eu gosto de aplicar com batidinhas, porque ele consegue dar mais cobertura. Então mesmo que eu sou uma pessoa que gosta de uma pele mais natural, em algumas regiões eu gosto de construir um pouquinho mais de cobertura porque eu tenho umas manchinhas, e com esse daqui eu consigo mais. E às vezes eu gosto de ir com a esponja depois pra dar um acabamento. Se eu acabei aplicando sem querer um pouco de excesso de base, eu uso a esponja pra tirar esse excesso e dar aquele super acabamento, tirar a marquinha de pincel, de cerda que ficou, sabe? Pra corretivo, vocês sabem que eu amo aplicar corretivo com pincel. Às vezes eu aplico com a esponja, mas pra mim a melhor coisa do mundo é pincel. Esse pincel aqui, especificamente esse, é daquela primeira coleção de pincéis que a Marissage fez com o Oceane, lembra? Ele não vende mais, mas existem outros pincéis parecidos no mercado. Se eu não me engano, a Dye Makeup tem um, mas você pode usar pincel de esfumar sombra, sabe? Por exemplo, um pincelzinho grande assim de esfumar sombra, você consegue usar ele pra aplicar corretivo aqui, não tem problema. Eu amo pincel pra corretivo, então eu, Carol, considero o pincel para corretivo ideal, assim, essencial e necessário na sua necessaire. Se você não gosta, você pode tirar, tá? E aí você aplica o seu corretivo com a esponja, se você preferir, ou com os dedos, aí você vê a forma que você prefere. Eu amo pincel, eu não abro mão, pra mim é um dos pincéis principais do meu kit. Agora os pincéis pro rosto todo, normal, assim, pra aplicar pó, blush, bronzer, iluminador, tudo. Eu gosto desse tipo de pincel pra pó, porque eu consigo usar ele aqui abaixo dos olhos, eu consigo aplicar ele no rosto todo, e eu prefiro um pincel que seja de um tamanho médio, do que usar um pincel desse tamanho, tá vendo? Inclusive ele tá todo sujo, porque eu acho que ele encostou nos outros pincéis. Olha, acabei de ver. Vou deixar ele aqui pra eu limpar. Mas eu não gosto muito desse tipo de pincel pra aplicar pó, porque eu não consigo usar aqui abaixo dos olhos, sabe? Eu não consigo ser precisa. E a maquiagem eu gosto de precisão, porque eu não quero aplicar coisa onde eu não acho que tem necessidade. E se eu for usar esse pincel pra selar somente o corretivo, eu vou selar uma região muito grande que eu não queria selar e o corretivo não vai ser selado. Então eu não gosto, porque eu acho muito grande, prefiro esses pincéis menores. Agora
Agora, pra blush, pra bronzer, eu gosto muito desse tipo de pincel, assim, que ele é mais redondinho. Mas esses chanfradinhos, assim, também funcionam bastante. Mas eu prefiro esse daqui mais redondinho, porque eu acho que eu consigo esfumar melhor. Eu acho que ele encaixa melhor aqui na maçã, sabe? Aí se eu quiser fazer aqui ele mais esfumado, eu prefiro. Eu acho que esse daqui, ele dá um acabamento muito melhor. E eu uso ele tanto pra blush quanto pra bronzer. Pra iluminador, eu prefiro esse tipo de pincel aqui, que ele é como se fosse de esfumar a sombra, só que ele é grande, tá vendo? E ele tem essa pontinha aqui, ele é mais pontudinho, do que usar, por exemplo, um pincel assim, porque eu acho que um pincel assim, ele acaba espalhando o produto demais, você não é muito precisa, ele deixa muito difuso, eu não consigo esfumar ele muito bem, eu prefiro esse tipo de pincel, porque aí quando eu vou aplicar aqui o meu iluminador, eu consigo fazer esse movimento de esfumar, sabe? Porque eu gosto de iluminador esfumado, eu detesto assim com todas as minhas forças aquele iluminador que fica super marcado, não gosto. E eu acho que com aquele outro tipo de pincel, leque, você não consegue ter esse acabamento esfumado tão bonito, então eu prefiro esse tipo de pincel assim, porque aí, ó, eu consigo esfumar bem, eu consigo passar aqui embaixo da sobrancelha e ser precisa com ele, eu consigo encaixar ele aqui no meu cantinho do olho, consigo dar essa iluminadinha aqui no meu arco do cupido. Se eu for usar esse pincel, gente, eu vou acabar com o iluminador na cara inteira. Se eu for passar aqui, eu vou ficar com o iluminador na sobrancelha. Se eu for passar aqui, eu vou ficar com o iluminador em muita região aqui do meu busto, vai parecer que eu tô suada. Então, o iluminador, pra mim, esse daqui é perfeito. E para os olhos, eu pensei nesse kitzinho aqui de 6 pincéis, que eu acho eles extremamente coringas, essenciais, e você vai conseguir criar qualquer look com ele. Começando pelos pincéis de esfumar. Eu sempre falo que os pincéis de esfumar, eles precisam ser do tamanho proporcional ao seu espaço de pálpebra. Eu tenho um espaço de pálpebra muito grande aqui, então meu primeiro pincel de esfumar, que vai ser aquele pra esfumar geralzão, dar aquele acabamento difuso da sombra, precisa ser grande. Se você tem essa região aqui um pouco menor, o seu pincel de esfumar, ele precisa ser menor. Vocês conseguem ver a diferença desses dois pincéis? Esse daqui, ele é bem maior, então o pincel de esfumar, para ele ser muito bom, ele precisa ter a cerda longa, ele precisa ter esse cabinho aqui, ó, bem arredondado, que nem esses dois têm, e ele precisa ser fofo, ele não pode ser denso, porque se ele for denso, você não vai conseguir ter o efeito do esfumado bonito. Pro meu olho, eu gosto muito desse aqui. Tá vendo que ele é muito grande? Ele tem uma circunferência aqui larga, porque aí eu consigo encaixar ele bem aqui e ele esfuma bastante. Mas se você tem esse espaço aqui um pouquinho menor, eu recomendo que você tenha um pincel mais assim, que ele é um pouquinho mais pontudinho, ele vai ser mais preciso se essa sua região aqui ele é mais estreita. Ó, vocês conseguem ver a diferença da fofura desse pincel aqui pra esse aqui? Esse daqui ele tem as cerdas muito mais próximas uma da outra, então ele é muito mais denso. É lógico que ele também é de esfumar, só que ele é mais curto e ele tem mais cerdas, então ele é mais firme. Na hora de você esfumar e dar esse acabamento, ele não vai ser tão prático pra você, então ele sempre tem que ser muito fofo. Você passa assim, ele tem que ser quase mole, de tão fofo. Depois, eu gosto sempre de ter um pincel assim, que ele é tanto pra esfumar quanto pra depositar sombra, porque aqui a gente tem essa superfície que ela é mais plana, que aí a gente consegue fazer esse movimento de aplicar, tá vendo? Você consegue aplicar aqui, por exemplo, só que você tem essa pontinha aqui mais arredondadinha. Então ele seria um pincel tanto de aplicar quanto de esfumar com precisão. Esse daqui a gente não vai ter precisão. Esse daqui a gente só vai encaixar aqui, esfumar, esfumar, esfumar. Agora vamos supor que eu queira esfumar o meu côncavo, queira marcar ali o meu côncavo. Esse daqui eu consigo ser mais precisa, porque ele é menor e ele encaixa aqui, tá vendo? Então eu acho que é sempre bom você ter esses dois pincéis na sua maleta, na sua necessaire. Um de esfumar bem fofinho para você ter o efeito difuso e um de esfumar um pouquinho mais denso para você conseguir ser mais precisa. Vocês conseguem ver a diferença? Ó, presta atenção aqui nesse cabinho de metal. Enquanto esse daqui ele é todo arredondado, esse daqui é achatado. Presta atenção no cabinho. Esse daqui achatado vai ser para você aplicar
e esfumar. Esse daqui arredondado vai ser só pra você dar o acabamento difuso do esfumado. E um pincelzinho lápis bem pequenininho, porque aí você consegue esfumar aqui embaixo, tá vendo? Você consegue fazer um delineado esfumado e esfumar esse delineado, porque aí ele é muito pequenininho, muito preciso, então pra você conseguir encaixar nessas regiões aqui, é muito melhor um pincel. Se eu for tentar esfumar essa região aqui embaixo com um pincel desse tamanho, eu vou fazer um esfumado muito grosso, eu vou trazer essa sombra para todos os lados. Então, sempre gosto de ter um pincelzinho lápis bem pequeno, para conseguir colocar aqui nessas regiões menores do olho. Agora os outros pincéis, eu gosto muito desse pincelzinho chanfrado, porque eu acho que esse pincelzinho chanfrado, se eu quiser fazer um delineadinho eu consigo, se eu quiser pintar aqui a minha raiz dos cílios eu consigo, se eu quiser desenhar a sobrancelha eu consigo. Então eu acho que esse pincel aqui, ele é sim muito essencial na sua vida, porque você vai conseguir fazer todas essas precisões. Se eu quiser marcar aqui, ó, bem próximo à raiz dos cílios, eu vou encaixando e ele vai carimbando. Então ele é um pincelzinho chanfrado bem fininho. Tem alguns que são mais gordinhos, sabe? Que eles têm mais cerdas, assim, eles são mais largos. Mas eu não gosto muito, porque eu acho que a gente perde a precisão do pincel. Então eu gosto desses bem fininhos, porque aí eu consigo encaixar aqui e fica maravilhoso. Como eu sou uma pessoa que gosta de aplicar delineado com um pincel assim, mais fino, eu não sei o nome desse pincel, gente, isso daqui é um pincel de unha que eu comprei na farmácia. Então eu adiciono sim esse pincel na minha necessaire, mas se você é uma pessoa que gosta de usar delineador em caneta, por exemplo, delineador líquido, ou não usa delineador de jeito nenhum, você pode dispensar esse pincel da sua necessaire. Mas eu considero ele um pincel essencial pra mim, porque eu gosto de aplicar delineador com pincel. E por último, um pincelzinho de topo reto, porque esse pincel de topo reto eu consigo ajeitar o acabamento do delineado. Se eu fizer uma boca vermelha, por exemplo, eu consigo encaixar ele aqui, fazer o acabamento da boca, porque aí ele vai deixar ele bem preciso, sabe? Então tem que ser um pincel, ó, bem retinho, assim, ó. Eu amo esses pincéis de topo reto pra fazer essa precisão. E óbvio que uma escovinha de sobrancelha, às vezes tem muitos lápis de sobrancelha que já vem com ela incluída, assim, então você não precisa ter uma separada, mas como eu uso um gel, eu gosto de ter essa escovinha depois pra ficar penteando, e eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de mania de pentear minha sobrancelha o tempo inteiro. Então eu gosto, assim, de ter uma escovinha, assim, de sobrancelha pra eu fazer o meu soap brows, pra eu ficar penteando a minha sobrancelha durante o dia, que eu amo, acho tão prazeroso pentear a sobrancelha, gente, adoro. E um pincel extra, se você quiser adicionar na sua necessaire, é um pincel pra lábios, que se você for fazer uma boca colorida, por exemplo, eu acho que esse tipo de pincel ele te ajuda muito a criar aquele contorno perfeito, porque nem todo mundo consegue fazer o contorno perfeito direto com o aplicador do batom. Eu sou uma pessoa assim, eu sempre gosto do contorno impecável, então um pincelzinho de boca junto com um pincelzinho de topo reto, eles me auxiliam muito na hora de fazer esse acabamento na boca, sabe, pra ficar super certinho. E derrubei. E esse é o meu kit de pincéis essenciais. É lógico que algumas pessoas podem olhar e falar, Carol, mas isso é muito pincel, eu não uso tudo isso. Então você vai analisar a sua maquiagem, o seu gosto pessoal, você vai ver o que você usa, você vai ver o que você não usa, e aí você vai simplesmente tirar aquele pincel do seu kit. Se você não usa delineador pra você precisar de um pincel de delineador, tira. Se você não usa boca vermelha, tira o pincel de lábios. Aqui é mais um guia pra você se basear, entendeu? Então tem os pincéis básicos, tem os pincéis ali que eu considero essenciais, e o que você olhar e achar que é excesso pra você, você retira ele do seu kit, tá? Isso não é uma regra, isso não é uma imposição, tipo, você precisa comprar esse kit inteiro. Você pode sempre adaptar. Mas isso é mais um guia pra você saber por onde começar. Se você estiver montando o seu kit de pincéis, se você estiver indo atrás, eu acho que isso daqui já é um bom start pra você. E quem sabe se você for se aperfeiçoando aí na sua maquiagem, se você é um amante de make, de colecionar e tal, você pode, lógico, incrementar, comprar ali os pincéis que você ama. E eu vou indicar aqui algumas marcas de pincéis baratos, tá? Eu tenho alguns pincéis caros aqui, mas pra ser muito sincera, eu não acho que tem necessidade de você comprar pincel caríssimo. Hoje em dia tem tanta marca boa e acessível. A Dye Makeup tem uns pincéis muito bons. Class Vogue tem um pincel muito bom. A Macrylan, gente, a Macrylan é tudo. Eles têm pincéis de maquiagem
maravilhosos, maravilhosos, eu recomendo muito. A Oceane tem pincéis de rosto excelente. Eu gosto muito dessas 4 marcas, Class Vogue, Macrylan, Dye Makeup e Oceane. São marcas fáceis de encontrar, que você encontra em perfumaria, que você encontra online, são bem facinhas. E elas com certeza têm esses kits aqui, tem esses pincéis, porque não são pincéis assim, nossa, de formatos muito mirabolantes que você não consegue encontrar tão fácil. Se você ficou com alguma dúvida, se tem algum pincel que você quer saber como que usa, se você comprou um pincel aí, não tem ideia do que fazer com ele, me manda uma foto dele na DM lá no Instagram que eu vou super te ajudar, tá? Qualquer coisa que vocês queiram saber, pode mandar aqui embaixo, pode me mandar lá no Instagram. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha ajudado vocês. Até o próximo, tchau!